Show da Liberdade. Entrevista. Hoje a gente vai conversar com um advogado especialista em direito da pessoa com deficiência. É o Dr. Stanley Rupert Jones. Ele está aqui no estúdio, veio aqui para o estúdio presencial, né? Vai conversar conosco, está aqui disponível para responder todas as dúvidas, né, que você queira tirar sobre esse mês tão importante, que é o Setembro Verde, né? Que trata também, tem um dia específico, que é o dia 21. E claro, é uma pauta tão importante que a gente quis trazer hoje, né, para os direitos da pessoa com deficiência, até porque garantir direitos, garantir mobilidade, garantir cidadania, daí isso aí é um direito de todos nós e, claro, das pessoas com deficiência também. Então, doutor Stanley, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Liberdade, ao programa Show da Liberdade. Muito obrigado, Núbia, muito bom dia para você e para todos os ouvintes da rádio. É sempre uma honra estar vindo aqui nesse programa participar dessa entrevista e a gente poder levar conhecimento e informação para a nossa sociedade. Isso. O Setembro Verde, ele, no dia 21 de setembro, né, é uma data especial que trata especificamente sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu gostaria que o senhor iniciasse falando sobre a importância da gente ter essas datas, a gente ter essas campanhas anualmente para chamar a atenção da sociedade, né, e isso ficar mais próximo da população. Núbia, excelente pergunta, porque a gente se pergunta, para que tanta data? Setembro Amarelo, Setembro Verde, Outubro Rosa, por que tem isso e por que tem todo ano? É porque ainda tem muita gente que não tem acesso à informação, ou tem gente que está vivenciando um problema, uma dificuldade, mas não sabe nem por onde começar a busca dessa solução. E essas campanhas temáticas que ocorrem todos os meses, ela vem para chamar a atenção da população em geral, dos gestores, para que possa se buscar políticas públicas, acessibilidade para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade e, em especial, né, no Setembro Verde, para as pessoas com deficiência. A gente tem várias datas no calendário que trata da temática da pessoa com deficiência. Por exemplo, agora em agosto, de 21 a 28 de agosto, foi a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. E em todo o Pernambuco houve inúmeras ações voltadas para a temática, para chamar a atenção para a causa da pessoa com deficiência. Lá na UAB Caruaru, no dia 27, nós fizemos o primeiro simpósio sobre direitos da pessoa com deficiência do Agreste. Ele foi um evento, assim, multicultural, teve áreas do direito, jurídico, filosófico, humanístico, então foi algo bem enriquecedor. A gente teve lá a banda da Apodex se apresentando de manhã, formada totalmente por pessoas com deficiência. À tarde a gente teve uma apresentação cultural das bailarinas da APAI, que também são pessoas com deficiência. Foi muito emocionante, o povo chorou, eu também chorei. Toda vez que a gente vê essa apresentação a gente chora. E isso é importante por quê? Porque a gente dá visibilidade às pessoas com deficiência. A gente mostra que as pessoas com deficiência, elas têm o seu lugar de fala, o seu protagonismo. E isso é muito importante porque a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei de 2015, é uma lei bem recente, ela só tem 10 anos, ela trouxe normativas que dão à pessoa com deficiência autonomia. Ela faz com que a pessoa com deficiência não seja mais vista como uma coitadinha, como uma pessoa que nasceu e não vai dar para nada, e ela mostra, veja, a pessoa com deficiência, ela pode sim chegar longe, ela pode estudar, fazer faculdade, ocupar cargos de trabalho, casar, ter o seu companheiro, casar, né? Ter filhos, porque o povo tinha isso. Esse mito, né? Não podia casar, não pode namorar, não pode ter filho. Como assim? A pessoa nasceu para ficar o quê? Só recebendo benefício? Não, se a gente der oportunidade, ela pode estudar, fazer uma faculdade. E eu conheço várias pessoas com deficiência que têm nível superior e que estão aí fazendo um excelente trabalho nas suas profissões. Exatamente. O senhor falou sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, que completa 10 anos agora esse ano. A gente entende, né, que nesses 10 anos, muita coisa da sociedade, né, ela se transformou, ela mudou. A gente já vê, assim, não novas patologias surgindo, mas sendo identificadas, né, pela classe médica. A gente vê alguns transtornos, né, coisas que antes não eram nem faladas. Então acabaram ao longo desses 10 anos vindo, e às vezes isso também impacta que a pessoa não consiga, né, trabalhar, manter suas atividades no seu dia a dia. Para essas pessoas, né, o que é que a gente pode dizer? Inclusive, temos uma pergunta sobre isso. A Andréia, ela reside aqui no bairro Fernando Lira, e ela pede para perguntar ao senhor: eu tenho esquizofrenia leve e meu esposo Nenê tem TDAH. Algum de nós temos direito ao benefício? Aonde eu devo ir? Pronto, veja,
Foi excelente a pergunta dela, porque ela toca num ponto bem delicado. O que é deficiência e o que não é? Segundo a lei, pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, em contato com as demais barreiras do seu entorno, colocam ela em desvantagem com as demais pessoas da sociedade. Esse é o ponto de partida para a gente analisar essa questão. Então, o que é que a gente pensa? Na lei, deficiência física é considerada pessoa com deficiência. Deficiência visual, a pessoa cega é. Surdez é também. A lei Berenice Piana estabeleceu que o autismo é considerado deficiência para todos os fins legais. Então Agora foi aprovada também a lei da fibromialgia, que também reconhece essa condição como uma pessoa com deficiência. A visão monocular, antigamente só quem tinha cegueira total é que era considerado pessoa com deficiência. Hoje, se a pessoa tem um dos olhos que não enxerga, ela é considerada com deficiência. Aí agora eu volto para a pergunta. O marido dela tem esquizofrenia. Pela lei não é considerado deficiência, é um transtorno, certo? Ela tem TDAH, também é outro transtorno. A lei não diz que essas condições são deficiência. Mas, para conseguir o benefício do INSS, se essas condições dela colocam ela em uma desvantagem, uma disparidade, que ela não consegue trabalhar, que ela não consegue estar pá a pá com as demais pessoas da sociedade, que isso gera um impedimento de longo prazo para ela pode vir a ter, sim, o direito ao benefício. E como é que é avaliado isso? Primeiro, ela tem que ter um laudo médico de um médico especialista nessa área dela, que no caso seria ou um neurologista ou um psiquiatra. E com esse laudo ela pode dar entrada no INSS e ela vai ser submetida hoje a uma avaliação médica pericial e também a uma avaliação por assistente social. É o que a lei chama que a análise do quesito biopsicossocial. Antigamente só se analisava a questão médica. Hoje a gente vê o seguinte: talvez uma pessoa com transtorno do déficit de hiperatividade e atenção, TDAH, transtorno do déficit de hiperatividade e atenção, se ela tiver um grau de estudo alto, se ela morar próximo da zona urbana, ela tem mais chance de se inserir no mercado de trabalho, numa vida ativa da sociedade civil, do que uma pessoa que mora lá na zona rural, a 20 quilômetros aqui do centro. Sim. Que o pai e a mãe são analfabetos e que ela também não chegou a concluir a 4ª série. Então essa pessoa está em mais desvantagem do que a outra que tem mais acesso a essa questão. Entendi. É uma situação macro, ela vai ser analisada. Exatamente. Não é isso? Se ela tiver esse pedido negado no INSS, ela tem ainda o direito de recorrer administrativamente. Mas o que é que eu acho interessante? Eu acho interessante que ela deva procurar a orientação de um advogado especialista na área. Porque assim, o INSS, ele tem muitos detalhes que faz às vezes a pessoa perder o seu direito por uma besteira, por um pequeno falta de documento que foi apresentado, ou por uma não apresentou mais dados assim de despesa, de renda. Isso pode fazer com que ela perca o benefício por um simples detalhe. Uma orientação. Sobre isso também temos mais uma pergunta que é importante a gente esclarecer, né? A questão da lei, né? Da pessoa com deficiência, que o senhor esclareceu, né? Aqui, e também desses transtornos que vão surgindo e a sociedade vai buscando, né, acompanhar. O Saulo, ele disse que tem 48 anos, ele é monocular. Ele disse que é baixa renda, deu entrada no INSS e teve o benefício negado. Ele diz o que deve fazer. Inclusive, ele diz que o caso dele é irreversível e ele tem um laudo comprovando. Núbia, isso que você falou é o que me faz ser apaixonado pela ciência do direito. É essa mobilidade, é essa adaptação à sociedade. Quando eu estudei lá na faculdade há 20 anos, não existia lei brasileira de inclusão. Eu me formei em 2005. A gente está em 2025, a gente tem uma lei agora, lógico que falta avançar muito, mas o direito, a ciência, ela vai se adaptando às necessidades da sociedade. Então foi se entendendo que uma pessoa com visão monocular, ela deveria ser encaixada na condição de pessoa com deficiência. E aqui eu chamo a atenção para mim, veja, desde adolescente eu queria tirar a carteira de caminhão, de ônibus, mas não podia. Por quê? Porque a minha visão não permitia. E eu pensei, deve ser porque eu uso óculos. Mas agora, em 2021, foi aprovada a lei que estabelece visão monocular como pessoa com deficiência. E quem é que é considerado? Que tem a cegueira total, que não tem o olho, como é que é isso? A lei fala que se a pessoa tiver de 10% da visão como máximo, ela já é considerada pessoa com deficiência visual monocular. Então, nesse olho aqui direito, eu só enxergo com
só 10%. Então é considerada nula. Por isso que eu nunca tirei carteira de caminhão, de ônibus, de van. Sim. E isso foi uma barreira para mim, certo? Limitou naquele momento. E muitas outras pessoas são limitadas. A pessoa que às vezes é um motorista de caminhão profissional lá há 15 anos, perdeu a visão de um olho, ele não pode mais renovar a carteira. E no caso do nosso ouvinte, se ele tem o laudo, ele pode dar entrada do benefício, ele pode ganhar. Mas o que é que precisa avaliar em conjunto? As condições socioeconômicas e culturais dele. Nível de escolaridade, onde ele mora, se ele está passando por uma situação de vulnerabilidade social ou não. Então, tudo isso é avaliado em conjunto. Porque eu, no meu caso, como a visão monocular, eu consegui me estabelecer tanto no estudo acadêmico quanto na profissão. Então, não foi um prejuízo para mim. Eu consegui superar essa barreira. Sim. Então, no caso, eu não teria direito a um benefício. Mas a outra pessoa que não conseguiu superar essa barreira, sim, ela está... A gente consegue comprovar que isso foi um empecilho para que ele pudesse conviver em paridade com as demais pessoas. Quem está aqui registrando, mandando um abraço para o senhor, é a Rosemary da APAI, a mãe da Rayane Luiza, mandando um abraço para o senhor, cumprimentando o senhor. Oi, Rosemary é um amor, viu? E ela se apresentou lá, a Rayane se apresentou e eu disse a ela, toda vez eu choro. Toda vez que eu vejo essa apresentação eu choro, porque é muito emocionante você ver as meninas lá se apresentando. E quando levantou a plaquinha lá, não somos um problema, somos bênçãos, somos um presente, pronto. Aí lá na UAB todo mundo chorando, eu vi o povo segurando o olho assim. É muito emocionante, viu? A muito gente obrigado. vê que existe vida além das barreiras, né? Além das deficiências, né? Que já nasce com você, né? E que você vai vendo que é possível, né? Desde que tenha, né? A política pública, que o Estado também enxergue isso, a classe empresarial também, que não tem aquele preconceito já formado, né? Temos mais uma pergunta aqui para o senhor. No meio antes da pergunta, para não esquecer. Você falou da classe empresarial. Sim. Isso é importante. Eu me atravessei assim porque não, eu tenho fique à vontade. Senão eu vou esquecer, a gente esquece um ponto importante. Pode falar. A lei diz, a lei brasileira de inclusão e também a lei de cotas, que toda empresa que tem mais de 100 funcionários, ela é obrigada a contratar uma pessoa com deficiência. Por exemplo, a partir de 100 vagas tem que ter um percentual de pelo menos 2% para contratar pessoa com deficiência. O que acontece? A gente vê que aqui na nossa região, a gente tem muitas empresas que às vezes tem 20 funcionários, 30, 35, 40, e ela não está obrigada por lei a contratar uma pessoa com deficiência. Mas nada impede que o empresário contrate uma pessoa surda para executar uma função que a surdez não vai impedir. Sim. Que ela contrata uma pessoa cadeirante para trabalhar na sua empresa, às vezes trabalhando no computador, no call center, atendendo no WhatsApp, respondendo pelo computador. Ou uma pessoa cega também. A gente tem inúmeras pessoas cegas aqui em Caruaru que conseguem trabalhar porque tem um computador com a leitura de tela ou um celular. Isso é a gente promover a inclusão. A gente não precisa que venha uma lei obrigar. Sim. A gente pode dar o espaço. Porque se partir de nós, de sociedade, para dar oportunidade para as pessoas com deficiência, a gente vai ter uma sociedade melhor daqui a alguns anos, daqui a 5, 10, 15, para a gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Exatamente. Chega aqui uma pergunta, ele não quer se identificar, mas ele gostaria de saber se quem é portador de HIV, se tem direito ao benefício. A questão do HIV, a gente vai ter que ver a taxa da carga viral. Não é o fato simplesmente de ter o HIV que vai dar o direito. Se a carga de taxa viral for alta e que causa um prejuízo a essa pessoa que, por exemplo, ela sofre da saúde com febre, com dores, com diarreia ou com outras características que podem ser resultantes da HIV, e isso impede ela de ter uma vida plena e efetiva na sociedade civil, laboral, ela pode sim ser enquadrada na condição de receber um benefício, não pessoa com deficiência, mas porque o benefício ele não apara só pessoas com deficiência, mas outras pessoas que têm doenças graves também e que são retiradas da sua capacidade civil, laboral em geral. Para isso também chamar a atenção que é preciso comprovar a renda igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, porque se ele mora com alguém na família dele lá que a pessoa ganha 3 mil e é ele e essa pessoa, então já passou a renda. Provavelmente não vai ter direito no INSS. Se negar no INSS, ele ainda pode procurar um advogado e ir para a justiça, mas lá na justiça a gente tem que comprovar que a situação de moradia dele está em vulnerabilidade social, o que antigamente a lei chamava de miserabilidade, mas eu não gosto desse termo. Eu quero chamar a atenção para vulnerabilidade social. Porque às vezes a pessoa fala, miserável, a gente imagina logo, tem que ser um barraco de madeira e só vai ter direito quem estiver já morando praticamente no esgoto, né? Sim. A gente tem pessoas que moram numa casa que às vezes tem uma cerâmica, tem um teto no gesso
e estão passando extremamente necessidade. Não é o fato dela ter uma casa com a parede que não tem umidade que vai fazer com que a deficiência ou a doença dela não faça ela sofrer prejuízos diários. A gente tem que mudar essa mentalidade de que só a pessoa miserável é que precisa. As pessoas baixa renda, que às vezes lá no passado tiveram a condição, trabalharam aqui no comércio informal, mas não conseguiram contribuir para o INSS porque a gente não teve orientação, educação no passado. Hoje essas pessoas que estão com 40, 50 anos, às vezes têm a sua casa mais ou menos estruturada, mas estão passando necessidade, não conseguem ganhar o pão de cada dia. Sim. E a gente precisa mudar essa mentalidade, tanto da sociedade quanto do Poder Judiciário. E aí, se ela tiver essa renda que supera o limite de 1/4 do salário mínimo, é interessante que ela procure um advogado para que possa orientar ela como fazer essa prova perante o Poder Judiciário. Sim, nós temos também uma pergunta por áudio. Vamos acompanhar a dúvida do nosso ouvinte? Bom dia, Rádio Liberdade. A minha sobrinha nasceu sem a mão esquerda. Ela tem direito ao benefício, só que a mãe dela tira do Bolsa Família R$1.300 e ela tem 3 filhos. Aí eu queria saber se ela teria direito ao benefício para a menina. Me chamo Maria Mauri Freire Miguelinho. Pronto, Maria, excelente pergunta, Maria, veja. Agora há pouco foi mudada a legislação e o Bolsa Família conta para a renda per capita do BPC. Ou seja, o que ela ganha de Bolsa Família vai ser contado para apurar a renda per capita. A renda per capita por pessoa, ela tem que ser de no máximo R$ 379,50 por pessoa. Então, se a gente divide 1.300 e pouco dela e divide pelas 4 pessoas, ela está preenchendo o requisito. Uhum. Eu achei muito prejudicial isso de o Bolsa Família entrar para o cálculo da renda para o BPC. Sim. Graças a Deus, ontem eu vi uma decisão lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou, da Justiça Federal de São Paulo, que o Bolsa Família não vai ser contabilizado, mas foi uma decisão local lá. Tomara que isso vá se espalhando para o resto do país, para que aqui em Pernambuco a gente também tenha decisões que afastem esse cálculo, porque o Bolsa Família já é para quem está em situação de extrema vulnerabilidade. Veja ela, né? A mãe solo, que a gente entendeu, uma mãe solo, né? Com 3 filhos e uma nasceu sem a mãozinha esquerda. Que mora lá em Frei Miguelinho. Frei Miguelinho. É uma cidade que a gente tem a economia estagnada, diferente de Caruaru, que tem várias oportunidades, como Recife. Aí, o que acontece? Frei Miguelinho é uma cidade pequena, com pouco comércio. Então, provavelmente é mais difícil a inserção dela com 4 crianças lá. A questão da criança ter nascido sem a mãozinha vai dar direito ou não? Vai depender muito do contexto socioeconômico dela. É sim uma criança com deficiência. Ela não tem a mão. É considerada uma criança com deficiência. A gente tem que ver se lá na perícia na perícia médica e social, se vai ser encaixado. Eu sugiro que não desista. É direito dela entrar no INSS. Às vezes a criança ela nasceu com o pé torto e vai conseguir o benefício. Então, provavelmente ela tem grande chance de conseguir, sim. Se negar no INSS, recorra para a justiça. Não desista. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Entendi. O senhor falou sobre essa avaliação biopsicossocial, não é isso? O que seria ela? Antes, para se avaliar uma questão de uma deficiência, era só o critério médico. Então a gente ia avaliar, nasceu sem a mão, é pessoa com deficiência? É, sim, pronto. Mas e aí a gente vem aquelas questões, né? E a fibromialgia? Não é deficiência. Ela tem as funções do corpo preservadas, né? O que é que acontece? A evolução do direito da nossa sociedade entende que uma pessoa com fibromialgia, ela tem barreiras, ela tem dificuldades que colocam ela em disparidade. Então a normativa agora, a legislação, entende que não se deve só avaliar uma pessoa pela questão médica, mas sim pela questão biopsicossocial. Bio é a questão médica, vai fazer exames, o médico vai consultar, tem um problema do coração, certo? Ele botou uma válvula e essa pessoa, ela não consegue mais trabalhar no pesado, tá certo? Então, se a pessoa era um gari, se era um pedreiro, se era alguém que trabalhava um descarregador de estivas, veja, o problema de coração nessa pessoa vai ser analisado de forma diferente para a gente que está aqui sentado, que trabalha com computador e com microfone. Uhum. Então, o problema do coração para a gente não é um impeditivo. E o biopsicossocial é isso. Ele vai estudar a questão médica, a questão psicológica, a questão do ambiente. Como é que está essa pessoa? Ela vem de uma família adoecida psicologicamente, uma família sobrecarregada, que já tem parentes doentes, que
falta verba, falta dinheiro, que vive na precariedade, tudo isso é um adoecimento psíquico. E a gente está no mês de Setembro Amarelo, né? Que sempre foi muito tabu e preconceito. Que quem tem uma ansiedade, uma depressão é frescura. Não estou dizendo isso não, é o que o povo dizia, né? É frescura. Então, isso é avaliado também. E a questão social é, onde ela mora? Ela estudou até que série? Ela mora lá em Frei Miguelinho? Ela mora no sítio? Ela tem acesso à escola de qualidade? Essa criança, ela vai ter acesso a terapia lá para ser reabilitada? Ela vai ter direito a uma prótese para a mãozinha dela? Será se ela vai ter acesso a um profissional de apoio lá na escola dela? Porque é direito da criança com deficiência. Então, veja, se ela tiver acesso a tudo isso, em tese, o Estado está fazendo a parte dele. Mas se ela não tiver, a gente tem que contornar por outra forma. Então, quando se vai fazer uma avaliação, se avalia tudo isso. Se a pessoa tem acesso a transporte público, a água encanada, se tem saneamento, porque tudo isso vai influenciar ou não no impacto que a deficiência causa na vida dela. Doutor Stanley, a gente já está encerrando a nossa entrevista. Eu vou fazer uma pergunta aqui ao senhor para a gente encerrar. Gostaria que o senhor respondesse assim, bem assim, rapidinho, para a gente não deixar aqui a mãe sem a resposta. Ela diz que tem um filho que hoje ele tem 12 anos, é pensionista do estado aqui de Pernambuco, ele tem autismo e deficiência intelectual. A pergunta é se ele continua recebendo a pensão depois dos 21 anos. Sim, veja só, porque se ele a pensão, ele vai receber. Essa característica, essa condição dele já foi identificada enquanto ele é menor. Quando ele fizer 21 anos, se ele ainda demonstrar uma incapacidade civil, uma necessidade de um cuidado de terceiro a mais, ou seja, se ele não conseguir reger os próprios atos da vida civil dele, provavelmente ele vai manter essa pensão. Caso corte, ela ainda pode entrar na justiça. Por quê? Pode ser que queira cortar a pensão porque fez maior de idade, 21 anos, para o regime de pensão. Mas o que precisa fazer, quando ele tiver 21 anos, ele teve acesso a todas essas políticas, terapias, tudo isso, ele conseguiu ser um adulto independente, autônomo, autossuficiente. Se sim, corta. Se não, se ele não conseguiu, mantém a pensão. Entendi. A gente ficaria aqui horas e horas com o senhor. Parabéns pela entrevista, foi maravilhosa. Infelizmente, vamos ficar sem algumas respostas para a gente dar. A gente pode até encaminhar para o senhor algumas respostas que não deu tempo ir ao ar para responder e não tivemos como responder a todas, tá, pessoal? Quero agradecer a sua participação aqui no programa Show da Liberdade, na Rádio Liberdade. Fique à vontade para suas considerações finais. Núbia, quero agradecer você aqui, quero agradecer Jean também, que me atendeu muito bem aqui. Eu queria concluir com o seguinte: Setembro Verde é uma temática para convidar a todos nós para promover a inclusão. Somos todos diferentes. A gente não é a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, autista, não autista. Somos seres humanos e a gente tem que ter esse olhar empático para as pessoas com deficiência, porque só assim a gente vai ter no futuro uma sociedade mais justa e inclusiva. Ok, muito obrigada por sua participação. Conversamos no programa Show da Liberdade com o Dr. Stanley Rupert Jones, ele que é especialista em direito da pessoa com deficiência. Show da Liberdade, um show de programa.